Vamos lá, gente. Vídeo 2, redação Pedro de Almeida, né? Vamos lá. A gente analisou, né, basicamente a introdução. Deixa eu apagar aqui. Agora a gente vai para primeiro parágrafo da redação Enem. Redação com um tema maluco, vamos dizer assim, né? Só para mostrar como é que se faz a estrutura. Porque esse tipo de coisa não vai cair, né? Você analisar o comportamento de alguém, a atuação de alguém, né? Claro. Certo. Deixando isso de lado, vamos lá para o desenvolvimento. Lembrando, vocês já sabem disso, estão cansados de saber, né? Eu já tenho minha tese, que é dupla, tem duas partes. Almeida é fogo. Almeida tem que se reconhecer, tem que enxergar nele que ele é um aprendiz horrível. E também ele tem que admitir que Henrique, que o quão maravilhoso, assim, o quanto maravilhoso, né? Legal o educador é, Henrique, o professor, né? Certo, então vamos lá. Chegamos ao segundo parágrafo. Basicamente, o que tem que fazer é colocar a estratégia básica, usar a estratégia básica, que é usar o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Você usa um argumento, que é o argumento um, para defender a minha tese. Ou a primeira parte da tese, aqui, ou a segunda parte da tese, certo? Então, ó, eu vou começar, eu não lembro bem, foi ano passado que eu escrevi isso, vamos ver por qual parte eu comecei da tese, né? Vamos lá. Eu disse, primeiramente, embora seja um discente com grande potencial de crescimento intelectual, ele não presta atenção nos conteúdos ensinados. Então, gente, vejam o que eu fiz. Simples. Joguei o meu argumento um, que é a primeira coisa dita para defender a minha opinião, minha tese. Como eu disse isso, eu não posso abandonar essa ideia. A partir de agora, eu tenho que provar nesse parágrafo que esse argumento ele faz sentido e ele apoia, ele está conectado com a minha tese, né? Vamos lá para a tese. Qual é a parte da tese a qual esse argumento se refere? Se refere à parte ele não presta atenção nos conteúdos ensinados. Então a gente pode dizer que ele é um aprendiz horrível. Né? Não está tão conectado à tese. Porque, veja, quando eu digo que ele é um aprendiz horrível, e eu coloco o argumento que está aqui, né? Claramente que ele não presta atenção nos conteúdos ensinados, então ele não é um aluno bom, né? Pelo menos, né? Então a gente pode dizer aqui que eu fiz a conexão com a primeira parte da tese. Agora vamos ver se eu consigo desenvolver esse argumento, né? Como é que eu tento. Eu disse esse argumento e agora eu tenho que desenvolver essa ideia. Eu tenho que. Não é o tópico frasal? Eu coloco uma ideia e defendo essa ideia. Vamos lá. Lembrando, ó, vejam como eu introduzi, eu iniciei o segundo parágrafo. Eu usei o conectivo, ó, primeiramente. Ou seja, dá a entender o quê? Tá na cara, né? Vai ser a primeira coisa que vai ser dita. Podia ser, em primeiro lugar, é clichê, tudo bem, é clichê esse tipo de coisa, né? Mas funciona, né? Então vamos lá, então conectivo. E esse conectivo indica que o texto, claramente, ele não está desconectado, né? Ele existe algo que eu disse antes, que agora vai ser colocado também, né? Eu disse, a minha tese foi colocada. E agora em primeiro lugar, eu vou dizer o que eu disse, né, a respeito da minha tese. Vamos lá. Então eu disse que ele tem embora seja um discente com grande potencial, ó, discente, eu usei essa palavra para não repetir aluno, que é a mesma coisa de aluno, a palavra discente. Tem docente, professor e discente e aluno. Vou colocar vermelho porque estou fazendo uma referenciação, né? Embora seja um discente com grande potencial de crescimento, ele tem a chance de crescer, ele não presta atenção nos conteúdos ensinados. Vamos ver se eu consigo explicar isso, né? Isso pode ser visto no início do ano letivo, pois ocorre certo aprendizado, o que corrobora com a possibilidade de real aprendizagem. Porém, no decorrer do tempo, percebe-se claramente um desinteresse total em relação aos momentos de estudo. Qual foi a estratégia que eu usei aqui? Primeira coisa
que eu utilizei o isso. Fácil. O isso vocês sabem para que serve, né? Eu uso essa palavra para me referir ao que eu falei antes. Eu estou me referindo ao argumento que eu usei. E eu digo que isso pode ser visto, pode ser comprovado no início do ano letivo. Pois ocorre aprendizado, ele aprende, Pedro aprende, o que corrobora mesmo é uma palavra bonita para dizer colabora, com a possibilidade real de aprendizagem. Ou seja, dá a entender que esse aprendizado no início, ele colabora para ele ter chance de aprender, certo? Eu disse isso, ele tem chance, no início do ano letivo ele estava aprendendo, ele estava mostrando a aprendizagem. Porém, vejam, o Marco, se eu digo porém, eu vou concordar com o que eu estou dizendo ou vou discordar. Então eu já sinalizo aqui ao conectivo pro meu leitor que eu vou dizer algo que não está em. Eu vou levantar uma oposição ao que eu estou falando. Se ocorreu, se não ocorreu mesmo de fato aqui, que eu levantei aqui, eu coloquei, ele aprendeu no início do ano letivo. Porém, no decorrer do tempo, percebe-se claramente um desinteresse total em relação aos momentos de estudo. Vejam, eu digo que ele aprendeu, só que o tempo passou no decorrer do tempo, outro conectivo aqui. O que foi percebido? Ele ficou desinteressado em relação aos estudos. Momentos, né? Meu Deus. Momentos de estudo. Então vejam, gente. Coloquei o argumento, usei o isso para me referir a esse próprio argumento e fui tentando desenvolver esse argumento. Esmiuçar o argumento, né? Explicar o argumento todo, né? Como é que eu fiz isso? Eu digo que ele não presta atenção no conteúdo e eu provo isso dizendo que no início do ano letivo ele perdeu o interesse no decorrer do tempo. Então vejam, gente, eu afirmei que ele não presta atenção e eu comprovo isso quando eu digo que ele não, com o passar do tempo, ele se desinteressou pelo estudo. Tá feito, certo? Aí o que eu fiz em seguida? Para eu provar, para eu colocar isso de forma ainda mais, né, para eu continuar essa exposição desse argumento, eu digo, a fim de exemplificar o exposto. Outro conectivo aqui, a fim de. A fim de é a mesma coisa de para quê? É a finalidade. Aí eu digo, a fim de exemplificar. Exemplificar, eu vou dar um exemplo e vou explicar, né? E usei uma expressãozinha aqui, o exposto. O exposto é o quê? O que foi exposto, né? Literalmente, o que eu disse. Então eu digo, a fim de provar, né? A fim de explicar o que eu disse, aí eu vou e digo, não foi entregue a resenha crítica de A Queda 2020. Lembram que a gente estudou, a gente assistiu esse filme no auditório e eu pedi para vocês fazerem uma resenha, né? Então ele me entregou, mas aqui só para tirar onda, né? Então o que eu fiz? Para eu provar que houve desinteresse aqui nos momentos de estudo, o que aconteceu? Não foi entregue a resenha crítica de A Queda até hoje. Película apreciada no auditório do colégio com o intuito de incentivar a produção escrita. Então vejam, gente, a estratégia que eu usei não tem nada de ser genial aqui. Eu disse que houve desinteresse do estudo e para provar essa ideia, eu trago um exemplo que realmente faz sentido em relação ao que eu disse. Eu digo que ele não fez a resenha do filme A Queda, certo? E para terminar o parágrafo, cheguei no final do parágrafo, eu tenho que fazer a conclusão, então eu uso mais um conectivo. Enfim, gente, eu sei que está muito repetitivo, os vídeos sempre caem nesse tipo de estrutura, né? Mas é isso, até vocês aprenderem. É basicamente a estrutura do parágrafo. Então eu usei, enfim, vê-se o insuficiente compromisso daquele. Daquele eu estou me referindo a quem? A Pedro, né? Então eu já jogo um conectivozinho aqui, um referenciadorzinho, né? Apesar da capacidade cognitiva dele. O que eu fiz aqui? Eu concluí o parágrafo usando o enfim, o conectivo, e fiz um comentário conclusivo, né?
E vejam, esse comentário, ele meio que volta não, ele ele vai diretamente no argumento que foi colocado. Ó. Eu digo que ele. Qual foi o argumento que eu usei? Embora ele tenha grande potencial, ele não presta atenção. Certo? E eu concluo o parágrafo dizendo que, apesar dele ter uma capacidade cognitiva, né? De aprendizagem, de conhecimento, de intelectualidade, de inteligência, vamos dizer assim, não tem compromisso. Ou, na verdade, o compromisso é insuficiente. Certo? E dele se refere ao tá em vermelho, porque dele se refere a Pedro, né? Então, gente, basicamente, em resumo, coloquei o argumento, fiz um comentário aqui sobre o meu argumento, eu tentei mostrar, explicar por que o argumento é verdadeiro, coloquei um comentário não meio que um exemplo, mas assim, com um fato para provar esse argumento. E em seguida eu termino, né, esse fato, de colocar o fato, e jogo um exemplo para mostrar que ele não, que o desinteresse dele é alto. E ao final eu concluo usando o enfim e faço um comentário geral. É possível, é bem verdade que tem problemas que a gente pode discutir no grupo, né, lá do WhatsApp, mas assim, dá pra sacar como é que se faz, como é que a gente estrutura eu estruturei o parágrafo, como é que se estrutura, né? Vamos lá, vamos para o próximo vídeo.